meus queridos, a paz do Senhor. Vamos dar uma lida aqui em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 ao 28. Vou dar uma ampliada aqui, porque está meio pequeno ali. Só para vocês terem noção, vamos lá. Vejam, hoje lhes dou a escolha entre bênção e maldição. Está dizendo aí que a gente tem uma escolha. Vocês serão abençoados se, uma condição, obedecerem aos mandamentos do Senhor. Aí serão bênçãos. Se o seu Deus, que hoje lhes dou, continuando, repetindo, vocês serão abençoados se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes dou, mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, afastando-se de seus caminhos e adorando deuses que vocês não conheciam. Bom, esse simples versículo de Deuteronômio 11, esses dois versículos desse capítulo 11, está enfatizando ali que a gente tem uma escolha entre bênção e maldição. Claro que o desenrolar todo do capítulo vai explicando que não é bem assim, mas só para vocês entenderem. Agora vamos voltar aqui, ó. Vamos lá. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, porque todos nós, quando nascemos dominados pela carne, porque nós somos filhos da perdição. Como Deus fala, não há quem busca Deus. Não há um justo sequer. Não existe. Não há quem busca Deus. Então, se tem salvos, é porque Deus busca. Se depender da gente, como diz a palavra, todos se extraviaram. Então, concluem aqui o raciocínio. Deuteronômio é o Antigo Testamento, né? Agora estamos entrando no Novo. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito, que é uma condição, que são controlados. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Quando nascemos, somos entregues a nossas próprias concupiscências. Não há quem busca Deus. Então, enquanto Deus não vem nos buscar, nós estamos na morte. Permanecemos na morte, né? Então, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Aí vocês podem dizer assim, mas aí está dizendo que você tem que permitir. Permitir que a natureza humana, a natureza pecaminosa, a carne, controle a mente, resulta em morte. E permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Muitos podem dizer assim, você tem que permitir. Então, continuando a leitura. Pois a mentalidade da natureza humana, no caso pecaminosa, é sempre inimiga de Deus. Vocês estão entendendo? Olha a conclusão. É sempre inimiga de Deus. Sempre. Não existe um intervalo de tempo, tipo assim, uma brecha para poder a gente buscar a Deus. Não existe. Ela é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus. E nunca obedecerá. Não precisa nem grifar aqui, né? Botei até em vermelho. Ela nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob domínio de sua natureza humana, ainda estão sob a natureza humana, pecaminosa, a carne, não podem agradar a Deus. Não há um justo sequer. Estão ainda sob o domínio da natureza humana, do pecado, da carne. Não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Está falando agora de controle, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Está falando de controle. Está falando que nós não somos controlados pela natureza humana. Porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Repetindo. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus.
Vocês, porém, então já está falando uma divisão. Não é aqueles que estão, está se referindo agora àqueles que são dominados por Deus. Tá? Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se de fato, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Vocês estão entendendo? Antes aqui ele faz uma comparação, olha, por isso aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Pronto, ponto. Tá? Esses aqui não podem agradar a Deus. Porque eles são o quê? Eles estão sob o domínio da natureza humana, da natureza pecaminosa. Agora tem uma outra vertente aqui, ó. Vocês quem? Os que são ovelhas, os que são escolhidos, salvos. Né? Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Vocês estão entendendo? Isso está em Romanos 8, versículos 5 ao 9. E para finalizar, porque todos que são guiados pelo Espírito, tem irmãos que falam que a gente não é guiado. Ah, tudo vocês falam que é guiado pelo Espírito. Somos guiados pelo Espírito, sim. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos de Abba, que significa Pai. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 14 a 15. Então, meus queridos, não tem como a gente buscar Deus. Quando a gente está dominado pelo pecado, quando nós somos incircuncisos, quando nós somos dominados pela carne, pela natureza pecaminosa, não tem como. Aí já diz, conclui, é Deus que coloca esse querer e se realizar na gente. Tá? Já é a graça de Deus vindo até nós. Aí nós passamos a ter fé, a clamar, a buscar, a caminhar, a permanecer em Cristo. É isso. É tão simples entender, tá bom? Fique com Deus.